E aí, sextano? Eu sou o professor Fred e chegou um material novo, então eu tô aqui de volta. A primeira parte de ciências você encontra na página 13, 14 e 15. E ela está falando do planeta Terra e das suas camadas. São três camadas que a gente pode dividir a Terra. A primeira é a crosta terrestre, que é formada pela rocha sólida e o solo também. A segunda camada é o manto, formado por um material pastoso chamado magma. E a última camada mais interna é chamada núcleo. Só que esse núcleo ele pode ser dividido em dois. O núcleo externo, formado por material líquido, principalmente o ferro, e o núcleo interno, que é formado por ferro e níquel no estado sólido. Tá? Lembrando que a crosta ela vem do resfriamento do magma, da solidificação desse magma formando as rochas. E essa crosta, ela parecido com um mingau que acaba formando uma nata, aquela parte mais endurecida na borda. Essa crosta também ela é partida, ela não é rígida inteira, e aí essas partes da crosta que estão, entre aspas, boiando no magma, vai formar as placas tectônicas, certo? E aí vale lembrar também o seguinte, quando a gente fala da crosta, né, dessa camada, a gente pode se referir a um ambiente da Terra, que é a chamada de litosfera. E a litosfera ela vai ser formada basicamente por rochas e pelo solo. Só que lembrando que as rochas, quando se desfazem, se fragmentam, que vão dar origem ao solo que está acima das rochas. E antes disso, vale lembrar também que as rochas são feitas pelos minerais. Então, os minerais vão compor as rochas, e as rochas, quando elas sofrem alguma ação e ela vai se fragmentando, ela vai formar os solos, que é onde a gente vive. E agora, focando nas rochas, nós temos três tipos de rochas. Temos as rochas magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. E aí, cada rocha vai ter esse nome de acordo com a sua origem. As magmáticas são formadas pelo resfriamento do magma. E aí, só lembrando, ela pode ser formada internamente, que é quando o magma, sem vir para fora suficiente, ela resfria. E também a gente pode ter a rocha magmática formada pela lava, que é o magma quando vem aqui para fora. Vai se tornar a lava aquela que sai dos vulcões. Então, todo esse material, quando resfria, vai formar a rocha magmática. Já a rocha metamórfica é a rocha que sofreu ação ao longo do tempo de altas temperaturas, chuva, vento. Esses efeitos da natureza na rocha é chamado de intemperismo. E aí ela transforma a rocha, ela faz com que a rocha tenha uma metamorfose. E aí vai dar origem às rochas metamórficas. Já as rochas sedimentares são quando a rocha se fragmenta, formando os sedimentos, e esses sedimentos, através de pressões, são compactados, formando a rocha sedimentar. E aí, logicamente, tem um ciclo das rochas. A rocha magmática, se ela se fragmentar e depois for compactada, ela se transforma numa sedimentar. A magmática, se sofrer ação do intemperismo, se transforma na metamórfica. A metamórfica, se ela for fragmentada e se compactar, se transforma na sedimentar. A metamórfica, se por acaso voltar para o manto e ela derreter e depois esfriar de novo, ela se torna magmática. E a mesma coisa acontece com a sedimentar. Ela pode sofrer ação do intemperismo, se transformando em metamórfica, ou ela pode derreter e depois se resfriar, se tornando uma magmática. Então, gente, na segunda parte desse material, a parte de ciências, que está na página 31 até a página 34, vem falando sobre a importância de se estudar esses seres, os chamados seres microscópicos. Por que eles têm esse nome? Eles são muito pequenos para a gente conseguir ver a olho nu, conseguir ver sem nenhum instrumento. E aí também vão ser chamados de micro-organismos. Quem podem ser eles? Os vírus, que a gente está falando tanto deles, as bactérias, os protozoários, as microalgas e alguns fungos chamados leveduras. E para conseguir observar e estudar os micro-organismos, é preciso de um instrumento.
E esse instrumento, muito usado pelos cientistas, é o microscópio, que é um aparelho que tem a capacidade de aumentar a imagem desses seres para que nós possamos vê-los, tá? Então, inclusive na material aí vem falando aí uma forma de vocês montarem um microscópio com material reciclado para vocês poderem brincar e se divertir, que vai ser muito legal. Uma outra coisa muito importante que está vindo nesse material, e eu sei que vocês já devem estar cansados de ouvir falar, e ler e escutar sobre isso, mas eu vou explicar por que é importante. É as formas de prevenção, né? Como evitar espalhar esse vírus para as pessoas e para o ambiente. Mas nesse caso eu vou enfatizar um detalhe, que é o porquê que a gente tem que cobrir a boca ou o nariz quando a gente vai tossir ou espirrar. É o seguinte, a nossa boca tá cheia de saliva, ou dentro do nosso nariz existe aquele muco que é normal a gente ter. Quando a gente vai tossir ou espirrar, a gente vai botar para fora de forma muito rápida várias dessas gotinhas, seja da saliva, seja desse muco. E quando uma pessoa está doente, essa saliva e esse muco, esses líquidos, estão contaminados pelo agente causador da doença, mesmo se for uma doença respiratória, como é o caso do Covid-19. E aí, fazendo uma pesquisa, eu vi que são milhares dessas gotas que saem durante um espirro ou uma tosse. E quando essas gotículas estão contaminadas, ela tem um nome científico chamado de perdigoto. E o que acontece? Quando uma pessoa doente tosse, liberando esses perdigotos, ela se espalha muito rápido para o ambiente. E vendo o tamanho que o coronavírus tem em relação ao tamanho de uma gotícula dessa de líquido, de um perdigotozinho desse, a gente percebe que quando uma pessoa doente tosse sem tampar, sem nenhum tipo de cuidado, ele está espalhando no ambiente que ele está, podendo contaminar outras pessoas, cerca de 2.100.000 vírus, podendo ser até mais. Em outras palavras, uma pessoa doente espalha entre 2.100.000 até 42 milhões de vírus no ambiente. Isso se ele tossir ou espirrar sem nenhum cuidado. E o cuidado certo, uma pessoa que está doente deve tossir ou espirrar para não contaminar os outros, não é botar só a mão aqui na boca para tossir, não é virar o rosto para o lado, porque ele está espalhando de qualquer forma. Tem que bloquear esses perdigotos. Então você pode usar ou um lenço de papel descartável, porque você vai tossir nele, ele vai ficar contaminado, você joga fora. Ou se não tiver à mão, usar o antebraço para tampar muito bem a boca e o nariz na hora de tossir ou de espirrar. Então essa é a importância. A gente não quer que a cada tosse 40 milhões de vírus sejam espalhados por aí, porque vai voltar na própria pessoa, vai se recontaminar, vai voltar nos parentes, nos amigos, quem estiver perto, vai contaminar todos os objetos que estiverem no local, se na sala, no quarto. Então essa importância é fundamental, que é sempre cobrir a boca, o nariz quando for tossir ou espirrar. E não vale só para a Covid-19 não, seja uma gripe, um resfriado, qualquer outra doença que afete as vias respiratórias. Tá bom, gente? Então os comentários que eu tinha sobre esse material dessa semana, e até a próxima.